Boa tarde a todos os meus amados irmãos. São precisamente 17 horas e 30 minutos. Estou fazendo aqui essa breve gravação desse vídeo para convidar os meus irmãos a estarem hoje conosco aqui na oração. Estaremos em oração unânime pelas causas, os problemas, as adversidades que nós passamos no dia a dia. A igreja precisa orar, precisa buscar a Deus. Nós devemos vir para os cultos de oração com um propósito de orar e pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, seu grande e infinito amor, como o próprio Senhor fala que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. A própria palavra de Deus vai dizer: orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros. Ali também, quando Pedro estava preso, a igreja nos dá uma lição de uma oração unânime, em um conjunto de petição a Deus por uma causa que era Deus libertar Pedro da prisão. Eles estavam nesse propósito quando as autoridades romanas queriam fazer de Pedro um grande espetáculo, porque Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele era muito respeitado no meio dos cristãos. E as autoridades romanas, sabendo disso, queriam se aproveitar dessa fama de Pedro ser um grande líder religioso, pregava a palavra de Deus, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, e o povo afluía para a pregação de Pedro, porque via algo diferente na vida de Pedro. Então a igreja orava intensamente pela vida de Pedro, e Deus resolveu ouvir a oração dos santos daquela época. Enviou o anjo para tirar Pedro da prisão. E hoje, irmãos, não é diferente da gente estar se reunindo e orar por uma causa, por um problema, pelo que nós estamos atravessando no mundo de hoje, inúmeras coisas que acontecem ligeiramente, e as profecias da palavra de Deus se cumprem a cada instante. Eu te convido a vir hoje, às 19 horas, mesmo você cansado do trabalho, cansado do dia a dia, das lutas, das preocupações da vida, cheio de dores, problema de enfermidade, problema familiar, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com as filhas, os netos. São tantos e outros problemas que a gente atravessa, e a gente precisa de revestimento do poder de Deus. E esse revestimento do poder de Deus, a gente se alimenta ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e na igreja, reunido com os demais irmãos, louvando a Deus, glorificando ao nome do Senhor, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, e os pastores abençoando aqueles que estão na igreja e os que não podem vir. Então eu te convido nessa noite, nós vamos estar aqui em oração pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, E vamos nos unir em oração, no propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a igreja ande em união. E aí eu quero deixar para os irmãos, bem rapidinho, obstáculos da oração, o que nos impede das nossas orações ser ouvidas. Está aqui em Tiago 1,6, e eu vou ler: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Olha o que Tiago está falando, o que impede as nossas orações, e a gente orar e ficar duvidando que Deus não vai responder. São interrompidas, nossas orações são interrompidas por pecados contra familiares. Quantas pessoas estão com ódio do seu irmão,
da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, né? Dos demais da sua família. Você tem guardado no seu coração esse ódio? Eu te convido a estar conosco hoje, às 19 horas, para pedir a Deus que tire essa mágoa, esse rancor do teu coração, viu? Está lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7, e Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Por pecados que rompem nosso relacionamento com Deus. Quantos pecados a gente comete e tem destruído a nossa comunhão com o nosso Deus Pai eterno? Está aqui a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1 e versículo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 1 a 3. E João, capítulo de número 9, versículo de número 31, né? Irreconciliação impede o atendimento de nossas orações. Você que não consegue reconciliar com seu irmão, com a igreja, com Deus, lhe falta força, lhe falta coragem, o inimigo tem lhe acorrentado, tem botado um peso, você tem colocado culpa nas pessoas, colocando motivos para não estar lendo a Bíblia, para não estar vindo à igreja, para não estar orando. Isso são coisas que o inimigo coloca em nossos corações, amarrando nossas vidas, para você ser impedido de estar na igreja orando e pedindo a Deus a misericórdia. Você pode até dizer, mas eu posso orar na minha casa? Sim, pode e deve, com certeza. Mas vamos lá para a igreja. Quando Pedro estava preso, o que é que eles faziam? Eles se reuniam em oração. Precisamos nos reunir em oração. Quando a igreja está reunida em oração, está reunida em súplica, em clamor ao nosso Deus, Ele vem intervir nos problemas que está interferindo na tua vida espiritual, no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento com os filhos, as filhas, com os irmãos, com as irmãs, com relacionamento no trabalho. Você não consegue se relacionar com ninguém, nem com teu patrão, nem com as pessoas do trabalho. Você se acha o super-homem e você não é, você é um pobre necessitado. Ninguém é perfeito, nós precisamos uns dos outros, está aqui na palavra de Deus. A oração que é impedida também é aquela que desobedecem a desobediência à palavra de Deus. Pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Provérbios 28, 9, Zacarias, capítulo de número 7, versículo 11 a 13, também vai explicar que a desobediência à mensagem da palavra de Deus impede as nossas orações. Um outro obstáculo, um grande obstáculo, é a incredulidade, isto é, a dúvida. Tiago 1, 6 e 7. As pessoas oram, pedem, mas estão duvidando, estão dizendo, será que Deus vai ouvir? Deus não está mais me respondendo, Deus não está mais nem aí para mim. Não seja murmurador como aqueles que no deserto murmuraram da promessa divina de Deus. Isso não agrada a Deus, está entendendo? Então, não seja incrédulo, mas seja crente. Eu creio, eu vou orar em o nome de Jesus ao meu Pai Celestial, ao meu Deus amado, e Ele vai ouvir a minha oração, a minha súplica. A palavra de Deus diz que um coração sincero, contrito, não rejeitará o Senhor nosso Deus. Então nós precisamos ser sinceros em nossas orações. O que mais impede as nossas orações? Os soberbos
eles é um impedimento de Deus ouvir as orações. Pessoas que oram com soberbo: meu Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, tu não me ouve, Senhor, e começa, sabe, eu sou tão trabalhador, meu Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu evangelizo, começa a querer se justificar pelas suas ações para Deus responder a sua oração. Deus não é obrigado a ouvir as nossas orações, as nossas petições. Nós é que temos que reconhecer que nós somos pobres e necessitados e precisamos da misericórdia de Deus. Está aqui, está entendendo? Aquilo, meu irmão, que nós temos no coração, disso fala a boca. Se tu só reclama da vida, se tu só murmura das coisas, teu coração está cheio de murmuração, cheio de ódio, cheio de reclamação. O teu coração deve estar cheio da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, se encha de louvor a Deus, se encha de gratidão a Deus, e você verá a mudança que Deus vai fazer na tua vida. Então, logo mais às 19 horas, eu te convido a estar aqui conosco na igreja, para nós orarmos em nome de Jesus. Deus te abençoe, e eu estou te aguardando logo mais.